Existe uma cela que não tem grades, não tem paredes de pedra, não tem cadeado, não tem carcereiro parado na porta. E ainda assim, milhões de pessoas vivem presas dentro dela todos os dias. Essa cela chama-se hábito destrutivo. Pode ser o copo que você promete que é o último. Pode ser o cigarro que acende só mais essa vez. Pode ser o celular que você pega ao acordar antes mesmo de abrir os olhos direito. Pode ser horas perdidas rolando uma tela, procurando algo que você nem sabe mais o que é. O curioso é que ninguém tranca essa cela por fora. Nós mesmos giramos a chave todos os dias, com pequenas decisões que parecem inofensivas no momento em que são tomadas. Há mais de 2000 anos, um grupo de filósofos no pórtico de Atenas começou a estudar exatamente esse fenômeno. Por que o ser humano, sendo capaz de razão, tantas vezes age contra o próprio bem? A resposta que encontraram não envolvia força de vontade sobre-humana. Envolvia entender como a mente funciona e como retomar o comando dela. Hoje eu vou te guiar por 6 blocos de pensamento estoico, aplicados diretamente ao problema do vício. Não é teoria abstrata. São ferramentas que você pode usar hoje, agora, na próxima vez que sentir o puxão familiar de um hábito que você gostaria de não ter. Fica comigo até o fim, porque a última parte deste vídeo é, talvez, a mais importante de todas. O que fazer quando você falha? Bloco 1. A ilusão do alívio. Todo vício vende a mesma mentira. Isso vai te fazer sentir melhor. E por um instante, é verdade. A bebida relaxa. O cigarro acalma. A rolagem infinita da tela distrai. Existe uma recompensa química real, imediata, mensurável. Se não houvesse alívio nenhum, ninguém repetiria o comportamento. O problema é o que vem depois desse instante. Epicteto, um filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que devemos examinar não apenas a sensação de um ato, mas suas consequências completas antes de nos entregarmos a ele. Ele dizia, em essência, que antes de qualquer impulso, vale a pena perguntar: o que acontece depois que esse prazer passa? Essa pergunta é desconfortável de propósito, porque se você for honesto, a resposta quase sempre é a mesma. Depois do alívio, vem a culpa. Depois da culpa, vem a vontade de repetir o alívio para não sentir a culpa. E o ciclo se fecha sozinho, como uma corrente que se solda a cada elo. Os estoicos chamavam esse tipo de armadilha de impressão enganosa, algo que parece bom à primeira vista, mas que, examinado com atenção, revela-se prejudicial. A tarefa da razão não é reprimir o desejo com força bruta. É enxergar através da ilusão antes de agir. Imagine o vício como um vendedor extremamente hábil. Ele nunca te mostra o produto inteiro, mostra só a embalagem bonita, o alívio instantâneo, e esconde a fatura que vem depois. O sono ruim, o dinheiro gasto, a vergonha, o tempo perdido, a distância que cresce entre você e as pessoas que ama. Reflexão para aplicar. Da próxima vez que sentir o impulso, não tente apenas resistir. Faça uma pausa de 10 segundos e pergunte em silêncio: o que vem depois desse alívio? Não é para julgar o desejo, é para completar a imagem que o vício tenta manter incompleta. Bloco 2. A dicotomia do controle aplicada ao desejo. No centro da filosofia estoica está uma distinção simples, mas radical. Existem coisas que estão sob o nosso controle e existem coisas que não estão. Segundo Epicteto, pensamentos, julgamentos, desejos e ações próprias dependem de nós. Tudo o mais, corpo, reputação, circunstâncias externas, não depende inteiramente de nós. Aqui está o ponto que a maioria das pessoas erra quando tenta aplicar essa ideia ao vício. Elas acham que o desejo em si está fora do controle. Eu não escolhi sentir vontade. E isso é parcialmente verdade. O impulso inicial, a fissura,
A vontade repentina muitas vezes surge sem aviso, vinda de gatilhos emocionais, de hábito, de biologia. Mas o que vem depois do impulso, isso sim está sob seu comando. Entre o gatilho e a ação existe uma fresta de tempo. Pode ser um segundo, pode ser um minuto. É dentro dessa fresta que a liberdade humana realmente acontece. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores praticantes do estoicismo, escrevia para si mesmo todas as noites lembretes sobre isso. Que ele não podia controlar o que os outros faziam, nem os acontecimentos ao seu redor, mas podia sempre escolher como responder internamente. Aplicado ao vício, isso significa uma mudança de foco poderosa. Em vez de gastar energia tentando eliminar o desejo, tarefa quase impossível e frustrante, você direciona a energia para o único ponto onde realmente tem poder, a resposta que dá a ele. Pense em um surfista. Ele não controla as ondas, não pode fazer o mar ficar calmo por vontade própria. O que ele controla é a postura sobre a prancha, o momento de remar, a decisão de entrar ou não naquela onda específica. O vício é a onda. Sua resposta é a prancha. Reflexão para aplicar. Nas próximas 24 horas, quando sentir um impulso, tente nomear em voz baixa. Isto é um gatilho, não uma ordem. Essa simples nomeação já cria a fresta de tempo onde a escolha volta a existir. Bloco 3. O ciclo do hábito e o papel da recompensa. Nenhum vício nasce do nada. Ele se instala através de um mecanismo que hoje a ciência do comportamento entende bem, mas que os antigos já intuíam com clareza. Um gatilho leva a uma ação. A ação gera uma recompensa. E a recompensa reforça o gatilho para a próxima vez. O cigarro depois do café. A tela antes de dormir. A bebida no fim de um dia difícil. Cada repetição entalha o sulco um pouco mais fundo, como água correndo sempre pelo mesmo caminho na terra, até formar um rio. Os estoicos entendiam que o caráter é formado por repetição, que aquilo que fazemos com frequência se torna, aos poucos, quem nós somos. Essa ideia é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque significa que o hábito pode ser reescrito. Assustadora porque significa que cada repetição, positiva ou negativa, está literalmente esculpindo seu caráter. A boa notícia é que o ciclo gatilho-ação-recompensa não precisa ser destruído. Ele pode ser redirecionado. O gatilho continua existindo, o estresse do fim do dia, por exemplo, mas a ação que você coloca no meio dele pode mudar. Uma caminhada, uma respiração controlada, uma ligação para alguém querido, uma página escrita num diário. A recompensa emocional, com o tempo, se transfere. Isso não acontece da noite para o dia, mas cada repetição do novo caminho enfraquece o antigo e fortalece o novo, exatamente como a água que muda de curso quando encontra um obstáculo e, aos poucos, escava um leito novo. Reflexão para aplicar. Identifique com honestidade qual é o gatilho mais comum do seu hábito indesejado, o horário, o lugar, a emoção. Escolha uma única ação alternativa para colocar nesse exato momento, na próxima vez que o gatilho aparecer. Não troque tudo de uma vez. Troque um elo da corrente. Bloco 4. A memória da morte como clareza, não como medo. Um dos exercícios mais conhecidos e mais mal compreendidos do estoicismo é o memento mori, a lembrança de que a vida é finita. Muita gente pensa nisso como algo sombrio, mas os estoicos usavam essa lembrança exatamente ao contrário, como uma ferramenta de clareza e urgência positiva. Se o tempo é limitado, cada hora gasta presa a um ciclo destrutivo é uma hora que nunca mais volta. Não como castigo, mas como convite, viver de forma que valha a pena ser lembrada.
Sêneca escrevia que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Grande parte do que consideramos falta de tempo na vida é, na verdade, tempo entregue de bandeja a hábitos que não escolhemos conscientemente. Pare um instante e faça essa conta, ainda que de forma aproximada. Quantas horas, nos últimos 12 meses, foram consumidas pelo vício que você está tentando superar agora? Some o tempo direto, o ato em si e o tempo indireto. A recuperação, a culpa, a distração mental mesmo quando você não estava praticando o hábito, mas pensando nele. Esse número, para a maioria das pessoas, é assustador. E é exatamente essa clareza que os estoicos buscavam, não para gerar desespero, mas para gerar decisão. Quando você enxerga com nitidez o custo real, a escolha de mudar deixa de ser uma obrigação externa e passa a ser um ato de autopreservação. Reflexão para aplicar. Escreva em uma frase o que você faria com as horas que o vício consome, se elas fossem devolvidas a você. Guarde essa frase em algum lugar visível. Ela não é motivação passageira, é um lembrete do que está realmente em jogo. Bloco 5. A recaída não é o fim da estrada. Aqui está algo que raramente se diz com honestidade sobre superação de vícios. Recaídas acontecem, e fingir que não vão acontecer é paradoxalmente o que mais aumenta a chance delas acabarem com o processo inteiro. Os estoicos não buscavam a perfeição instantânea. Buscavam o progresso constante, o que eles chamavam de caminho do prokopton, aquele que está a caminho da sabedoria, sem nunca alegar tê-la alcançado por completo. Ninguém, nem mesmo os grandes mestres estoicos, afirmava ter dominado totalmente suas próprias paixões. O que existia era prática diária, renovada a cada amanhecer. Isso muda completamente o significado de uma recaída. Ela deixa de ser prova de fracasso e passa a ser dado, informação. Um sinal de que algo no processo precisa de ajuste. Talvez o gatilho não foi identificado corretamente, talvez o apoio ao redor não estava presente, talvez o cansaço emocional daquele dia específico tenha sido maior do que o previsto. Marco Aurélio escrevia repetidas vezes sobre recomeçar. Ele não se cobrava por já ter dominado a mente de uma vez por todas. Ele se cobrava por voltar todos os dias à prática, mesmo depois de escorregar. Há uma diferença enorme entre tropeçar e desistir de caminhar. O tropeço é parte inevitável de qualquer caminhada longa. Desistir é uma escolha separada, feita depois do tropeço, não por causa dele. Reflexão para aplicar. Se você recair, resista à tentação de transformar isso em uma sentença sobre seu caráter. Eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir. Em vez disso, registre 3 fatos simples: o que aconteceu antes, o que você sentiu e o que faria diferente da próxima vez. Recomece no minuto seguinte, não na próxima segunda-feira. Bloco 6. Construindo uma identidade, não apenas quebrando um hábito. Existe uma armadilha sutil em qualquer processo de superação. Focar apenas no que se está deixando de fazer. Eu não vou beber. Eu não vou pegar o celular. Essa formulação, embora necessária no início, tem um limite, porque a mente humana não sustenta motivação por muito tempo apenas evitando algo. Ela precisa de um destino, não só de uma fuga. Os estoicos entendiam a virtude não como ausência de vício, mas como presença ativa de caráter. Não bastava não ser covarde, era preciso cultivar coragem. Não bastava não ser injusto, era preciso praticar justiça. A ausência de um defeito não constrói por si só uma identidade forte. Aplicado ao seu processo, em vez de se definir apenas como alguém tentando parar de fazer algo, comece a se perguntar quem você está se tornando. Alguém disciplinado, alguém presente para as pessoas que ama, alguém que cumpre a palavra dada a si mesmo. Essa nova identidade, praticada repetidamente,
torna-se mais forte do que a antiga. Não porque a antiga desapareceu por mágica, mas porque uma nova construção, tijolo por tijolo, ocupa o espaço que antes pertencia ao hábito destrutivo. Cada pequena escolha alinhada com essa nova identidade é um voto que você dá a si mesmo sobre quem você é. E como qualquer eleição, o resultado se decide pelo acúmulo de votos, não por um único dia perfeito. Vícios prosperam na escuridão da falta de reflexão. Eles precisam que você haja no piloto automático, sem pausa, sem pergunta, sem espaço entre o gatilho e a resposta. O estoicismo não oferece uma fórmula mágica que apaga o desejo de uma vez por todas. Oferece algo mais durável, um método de pensar com clareza sobre o que está sob seu controle, um jeito de enxergar através das ilusões que o vício vende e uma forma de tratar a recaída como parte do caminho, não como o fim dele. Você não precisa vencer essa batalha inteira hoje. Precisa apenas vencer o próximo minuto, a próxima escolha, o próximo gatilho. E depois, o seguinte. É assim que qualquer corrente, por mais forte que pareça, acaba sendo rompida, elo por elo, dia após dia. Se este vídeo te ajudou a enxergar seu próprio hábito com mais clareza, deixe isso registrado nos comentários. Qual foi o bloco que mais fez sentido para você hoje? E se você conhece alguém enfrentando essa mesma batalha silenciosa, este vídeo pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. A corrente é invisível, mas a chave também está com você.